Olá, meus amigos. Sou eu, professor Guilherme Ferreira, e gostaria de convidá-lo para podermos fazer aqui 4 questões de direito ambiental, especificamente da parte introdutória e principiológica. E mais do que resolvermos questões que já foram aplicadas em concursos públicos, a minha ideia é convidá-lo para poder ampliar um pouco mais o raciocínio em volta do direito ambiental e desmistificar, que parece que as pessoas têm alguma dificuldade, têm um bloqueio, e mostrar que é simples, principalmente para aqueles que de alguma forma já gostam do direito público, já têm alguma ambientação ou que veem no direito ambiental uma peça importante de proteção. Então vamos lá, sem mais delongas, para poder auxiliar aí quem é formado em direito ou quem não é formado em direito e que será cobrado em bancas de concurso. Beleza? Vamos aqui. Fiz aqui, separei 4 questões. Já peço aí, estou lá no Instagram também fazendo algo parecido com isso aqui, mais curto, guilhermeferreira.prof. Vamos lá. Primeira questão. Uma questão que está cobrando aí é a Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, algo que é anterior à Constituição e é um marco na proteção ambiental. Então, quando você está falando de perspectivas históricas, pense que é um marco no direito brasileiro, muito inspirado na Resolução de Estocolmo, um tratado internacional, um compromisso dos países que traz aí diversos princípios para o direito ambiental. Aqui está falando aqui, equivale à degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente afetem, dentre outros, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Então nós temos palavrinhas-chave aqui, que é relativa à degradação, a condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Se nós lermos as alternativas de alguma forma trazem aí palavras que possam designar esse conceito de alguma maneira muito próximas. Então, não é uma questão fácil de ser acertada no chute. Essa é uma questão que exige a literalidade da lei, porém com uma mescla, que é, vejamos aqui, degradação. O que é a degradação da qualidade da alteração a diversas características do meio ambiente, com o conceito de poluição, que por sua vez a poluição remete ao que? A degradação. Então, vejamos que poluição é também a degradação da qualidade resultante de atividades direta ou indiretamente, e aí nós temos um rol de impactos ao meio ambiente, ou seja, de formas de poluição, para que seja enquadrada no conceito legal. Veja que, ao misturar o inciso 3 com o inciso 2, quem decorou só o inciso 3 para chegar no conceito de poluição pode ficar confuso. Apesar que, ao ver as alternativas, ela acaba sendo mais fácil. Esse tipo de cobrança sobre poluição correlacionando com degradação é super comum. Então, já tenham isso em mente. E outra coisa, para poder tentar ajudá-los aí também, vejam aqui embaixo, a perspectiva de que, acabei usando a canetinha errada, de que matérias ou energias em desacordo com padrões ambientais estabelecidos são poluição. Por que eu estou destacando isso? Porque na hora que a gente lê, ou pelo menos eu, quando eu li as alternativas que tinha energia, eu não sei se é porque é um dos últimos que você já vai lendo e vai ficando cansado e por acaso sua mente já bloqueia, ou se é por uma ausência de técnica e de área específica, porque eu sou formado em direito, não sou formado em engenharias ambientais, florestais, que o seja. Então, é bom lembrar que tem essa, porque essa é muito cobrada, essa espécie de poluição, ou seja, espécie de degradação para configurar uma poluição. Então, se nós voltarmos no slide anterior, fica fácil saber que a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades direta e indiretamente afetem, dentre outras, as condições estéticas e sanitárias, é a poluição decorrente aqui da alínea D. Então, nós temos aqui um gabarito. Moral da história: entender a Política Nacional do Meio Ambiente, principalmente porque ela traz responsabilidade civil ambiental, ela traz princípios que estão ali no artigo 2º e princípios que não são chamados de princípios, que são chamados de objetivos, que estão no artigo 4º.
além de conceitos importantes desse artigo 3º que nós acabamos de ler. Tranquilo? Vamos passar para a próxima. Uma questão para cargo de procuradoria. Vejamos aí cargos de procuradorias que são geralmente bem disputados, que têm aí salários bons, pessoas que são formadas em direito é um requisito, mas que é um tipo de questão que pode ser cobrada em qualquer nível de concurso que caia direito ambiental. Ele está perguntando o que é o poluidor. Vamos ler as alternativas de uma maneira aqui mais rápida. Pessoa natural ou jurídica com fins lucrativos. Então aqui já há um limitador, o com fins lucrativos. Por que eu estou destacando isso? Porque para ser poluidor, você não precisa ter fins lucrativos. Pode ser qualquer pessoa, jurídica ou natural, com ou sem fins lucrativos. Então imagine que você pegue o lixo da sua casa e jogue no rio. Está contaminando a água. Você está poluindo, você está degradando as condições naturais do meio ambiente, mesmo que sem fins lucrativos. Você é um poluidor. Então aqui a gente já pode descartar a letra A. Vamos para a letra B. A letra B traz que a pessoa natural ou a pessoa jurídica com fins lucrativos, vírgula, nós já descartamos. Então vamos parar por aqui. Não precisamos continuar. Beleza? Agora, a pessoa natural, a pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, responsável diretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Repare que essa afirmativa, ela não está errada, só que ela está muito limitada em relação a demais. Então vamos continuar a leitura. A pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Aqui, o que nós temos de diferente em relação à letra E? Justamente quando fala ou limita a pessoa jurídica de direito privado, enquanto na letra E tem pessoa jurídica de direito público. Então, nós temos aqui uma distinção entre uma e outra. Uma está mais abrangente. E aí eu te pergunto, você acha que o poder público, a administração pública, uma fundação pública, se ela poluir o meio ambiente, ela é um poluidor ou não? Parece um pouco óbvio que sim. E justamente nesse sentido, é a Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 3º, inciso 4, que poluidor é pessoa física ou jurídica, de direito público ou privada, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora do meio ambiente. Então nós temos aqui o nosso gabarito. Mas eu quero chamar a atenção, então eu vou mudar aqui, para algo que a leitura desses incisos nos ajuda. Quando você estiver pensando na responsabilidade, na proteção do meio ambiente, e estiver estudando, destaque mais, ou tente memorizar mais, instrumentos ou regras que reduzem a proteção do meio ambiente, ou que trazem, que está pouco protetiva, que está muito concessivo para as partes poluírem o ambiente. Por quê? Porque a regra é isso aqui que nós estamos vendo. A regra é que os conceitos de proteção ao meio ambiente, aquilo que vai servir de instrumento para a proteção do meio ambiente e do direito ambiental, são conceitos abertos, que buscam essa proteção máxima, pelo menos na lei. Então, quando você fica ali lendo e pensando, veja que, pensando aqui, tentando trazer exemplos, eu consegui responder sem decorar. Então, mesmo que não seja necessário decorar, por vezes você consegue encontrar raciocinando e tendo isso em mente que eu acabei de dizer. Beleza? Vamos passar para a próxima. Agora, mudando um pouquinho aqui, vamos para os princípios que caem bastante nos concursos públicos. Toda vez que tem direito ambiental, cai pelo menos um princípio. A perspectiva de internalizar o custo ambiental, convertendo a externalidade negativa em custo privado, tem como objetivo primordial evitar a socialização dos prejuízos e a privatização dos lucros. Esse propósito é associado ao princípio da... Para quem ficou perdido, vou traduzir isso e tenha isso em mente. Esse princípio é muito cobrado. E ele é cobrado às vezes com exemplo.
Internalizar o custo ambiental significa que, ao se trazer a poluição, a degradação do meio ambiente, você tem um custo natural, ou seja, de recursos naturais, de entes ambientais que são de toda a coletividade, esses bens. Então, se um privado utiliza deles, se um privado minera e contamina um rio, se contamina o ar, ele está pegando um recurso que é de todos, contaminando e retirando dali o lucro. Então, ele precisa pegar esses danos externos e internalizar como prejuízo para que isso seja contabilizado e os custos desse prejuízo passe para ele, em vez da sociedade, por meio de algum pagamento. Então, ele paga para a sociedade para poder ter esse custo, uma tentativa de compensação. Não vamos discutir se ocorre ou não ocorre, vamos tentar chegar aqui na resposta. Esse conceito que eu acabei de explicar, ele é do poluidor-pagador. Poluidor-pagador que também, por vezes, é trazido na questão algo que diz: basta que a pessoa pague para poluir. E não é isso, ou pelo menos o conceito não é esse. O conceito é: quem polui tem que pagar como uma recompensa. Opa, fechou aqui. Vamos voltar, pronto. Tem que pagar como uma recompensa. Vamos falar rapidamente dos demais para aproveitar a oportunidade. Prevenção. O princípio da prevenção significa que quando temos consciência científica de que uma intervenção humana traz prejuízo ao meio ambiente e nós vamos utilizar dessa noção para proteger o ambiente, nós temos a prevenção. A precaução parece muito, mas há uma dúvida científica, ou seja, por mais que possa haver indícios, não se tem a conclusão de que uma tecnologia, de que uma intervenção, de que um tipo de manejo cause prejuízo ao meio ambiente. Mas pode causar, então vamos agir com precaução. Se você procurar no dicionário, são sinônimos. Então aqui é uma distinção meramente teórica do direito ambiental. Tranquilo? São muito cobrados esses dois. As palavrinhas-chave são essas: certeza ou dúvida científica. Beleza? O princípio da cooperação, ele é um princípio eminentemente de origem internacional, que todos os países têm que cooperar para poder termos um meio ambiente equilibrado. Afinal, se um fizer um grande esforço e o vizinho não fizer, pode ser que o vizinho impacte o outro, então não adianta muito, que também está internalizado no artigo 225 da Constituição, que a todos cabe a proteção do meio ambiente. Então, nós temos um princípio da cooperação ambiental. Beleza? Função social da propriedade. Tem pessoas que vão dizer que é um princípio também do direito ambiental, tem pessoas que vão falar que é função socioambiental da propriedade. Mas, de forma geral, se minha memória não estiver me traindo, lá no artigo 1128 do Código Civil, no parágrafo 1º, nós temos ali elementos da função social da propriedade que está, inclusive, a proteção de regras, ou a proteção do meio ambiente e respeito às regras ambientais, que é justamente para que a propriedade esteja no seu gozo, ela precisa ter uma função. E essa função, ela não é só social, como muitos civilistas dizem, mas ela é socioambiental. Ela tem regras do meio ambiente que estão aí incutidas nessa perspectiva social que devem ser respeitadas. Beleza? E por último aí, a nossa letra E, poluidor-pagador, que é o princípio que responde à questão. Esqueci de mencionar o artigo 4º, que tem aí o objetivo, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, traz no inciso 7, justamente a imposição ao poluidor e ao depredador, ou predador, a obrigação de recuperar, indenizar os danos causados e ao usuário na contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, nós temos aqui tanto o usuário pagador no final, então aqui ó, vou sublinhar o usuário pagador, vamos aqui melhor aqui com vermelhinho, o usuário, que é o usuário pagador, que é aquele que para utilizar com finalidade econômica, com fim econômico, o bem ambiental. Então, ele paga para isso. Então, aqui ele usa como um bem, como um recurso imediato. Então, quando nós pagamos lá a contribuição, não é a contribuição, a tarifa de água, é justamente como usuário contribuidor, beleza? E aqui o poluidor, que é justamente isso que nós acabamos de falar. Vamos passar para a próxima, última aqui,
Também procurador do Estado. Olha, procurador do Estado de São Paulo, um grande cargo. E uma questão que é mais elaborada nos seus termos, mas não é difícil. Importância de estudar o direito ambiental. O princípio da proibição do retrocesso ecológico, apesar de largamente difundido na América Latina, não encontra aplicação no direito brasileiro. Isso é mentira. Ele pode não estar positivado, pode ser polêmico na doutrina, mas já está pacificado no STF. Doutrina aí que começa com retrocesso social e que é estendido socioambiental ou retrocesso ecológico, é a proibição. Então, as normas de proteção ambiental, elas adquirem aí um status de proteção em um determinado nível que não pode regredir. Significa que não pode ter alteração, que às vezes até para pior na ideia de proteção ambiental? Não significa. Mas que se for muito, nós temos um retrocesso. Há uma avaliação subjetiva, beleza, mas existe essa perspectiva de proteção. O STF, nos últimos anos, utilizou bastante. Então, assim, o último governo federal, ele trouxe algumas medidas que foram consideradas retrocesso socioambiental, retrocesso ecológico, e foram questionadas ou em ADPF, ou às vezes em recursos extraordinários, e foram revertidas, justamente com este fundamento. Então, essa questão está errada porque é aplicado no direito brasileiro, sim. Letra B. Como critério para solucionar antinomias no direito ambiental, destaca-se o princípio hermenêutico do indúbio pro natura. Indúbio pro natura, ou indúbio pro natura ou salute, que significa, na dúvida, vamos proteger a natureza para trazer saúde aos humanos. A gente pode problematizar isso aí, mas é um princípio também aplicado no direito ambiental. O STJ utilizou bastante, o STF também já utilizou e está correto. É uma forma de resolver uma antinomia. Vamos ver aqui se existem outras que possam problematizar essa daqui. A dimensão ecológica da dignidade humana traduz a ideia em torno de um bem-estar ambiental, qualidade, equilíbrio e segurança ambiental, que não significa, contudo, o reconhecimento de um direito garantia ao mínimo existencial ecológico. Está errada. Está errada por causa desse não. Veja só, o mínimo existencial ecológico está diretamente relacionado ao retrocesso ecológico, ou a proibição, a vedação desse retrocesso. Por que eu digo isso? Porque é justamente nesse mínimo existencial ecológico, nessa proteção mínima que deve existir para que as pessoas, para que as formas de vida se perpetuem, que nós temos aí um controle para que não haja um retrocesso ecológico, para que essa volta não seja demasiadamente grande. Beleza? Então a letra C tem este erro. Letra D. O princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, norteia o direito climático, estabelecendo diretrizes normativas para atribuição de carga maior, de obrigações voltadas à adoção de medidas de redução na emissão de gases do efeito estufa às nações menos desenvolvidas. Veja que o conceito ele vai certinho até chegar aqui. É um princípio utilizado na ordem internacional, ele já foi internalizado no direito brasileiro, mas justamente para falar da obrigação do Estado brasileiro frente aos outros estados. O nome diz, mas se você não conseguiu captar pelo nome, veja só, as responsabilidades são comuns. Todos têm responsabilidade de proteção ambiental e de controle climático, da redução, ou melhor dizendo, do não avanço das temperaturas globais. Porém, pelo histórico de que o meio ambiente foi degradado, principalmente pelas nações mais ricas que tiraram proveito disso, tendo riquezas, hoje é mais fácil para elas não ter uma degradação tão intensa, enquanto para as mais pobres parece ser mais necessário uma degradação ou utilização dos recursos naturais para poder tentar riqueza. E veja, pobreza, crise social não é também um objetivo de sustentabilidade. Então, nesta lógica, apesar das responsabilidades serem comuns, elas são diferenciadas, tendo mais responsabilidade ou mais ônus aqueles que já são ricos, as nações já desenvolvidas, as nações que possuíram aí um histórico ou possuem um histórico de riquezas acumuladas pelos séculos justamente e inclusive pelo dano causado nas colônias, nos países que sofreram aí esse poderio. Então, o que erra aqui é justamente dizer que é voltado para as menos desenvolvidas, é para as mais desenvolvidas. Então, essa questão também está errada. A letra E.
Muito embora, beber uma aguinha, seja amplamente utilizados pelo sistema jurídico ambiental brasileiro, os princípios da precaução e do usuário pagador não se encontram positivados em nenhum instrumento. E aqui é mentira. A precaução, usuário pagador, inclusive eu acabei de mostrar na anterior, que está lá na Política Nacional do Meio Ambiente, junto com precaução e junto aí com qualquer outro que falou aqui, não, instrumentos, isso, precaução e usuário pagador. Então eles estão ali na Política Nacional do Meio Ambiente. Inclusive, eu não sei falar de cabeça. Eu não me preocupo em decorar de cabeça todos os princípios de todas as regras, leis de proteção ao meio ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, e daí por diante. Por quê? Porque a gente acaba tendo uma noção geral que já auxilia aí ter um acerto de 80% a 85% das questões. E nesse contexto, hoje, a grande maioria dos princípios, eu não sei falar um princípio que é estudado pela doutrina de forma ampla, que já não está internalizado no direito brasileiro. Então, quando falar que não está internalizado, fique com muitos pés atrás. Isso era válido há 20 anos. Quando eu comecei a estudar direito ambiental, tinha alguns que ainda não estavam, mas hoje já estão todos internalizados. Beleza? Ou quase todos, melhor dizendo. Pessoal, de novo aqui, pedir, segue aqui esse canal, dá o like, manda para um amigo que está estudando direito ambiental, que assim eu posso fazer mais vídeos. Vocês podem comentar aí o que vocês acham interessante, o que eu posso comentar, joga uma questão. E se eu souber, será um prazer ajudar a todos. Estou lá também no Instagram e conto com vocês aí para poder seguir esse projeto de resolver questões. Um forte abraço, bons estudos dos amigos concurseiros.